Olá, meus amigos do YouTube, tudo bem com vocês? Eu sou o Paulo Coelho, você está no canal Cruzada Viva, canal 100% ateísta. Quero deixar aqui meu grande abraço a todos os amigos ateus, céticos, agnósticos, aos livres pensadores, inscritos que acompanham este trabalho, a todos os amigos dos canais ateístas, né, que fazem um excelente trabalho na internet, né, dando a cara para bater, sendo ameaçados, xingados, né, por esse pessoal religioso que adentra os canais ateístas, que a grande maioria que entra nos canais ateístas, pode ter certeza, são religiosos, né? Não sei o que se passa na cabeça dele, né? Se atrás de conhecimento, aprendizado, né? Que seria algo bom, mas eles quando se deparam com a verdade, aí não se conformam. E aí entram com ameaças e xingamentos, né? A falácia é muito usada pelo religioso, porque não tem desculpa para a lógica nem para a razão, né? Bate de frente ali na falácia e aí o crente fica furioso, sabe? E aí eu não sei por que assiste o vídeo até o final apenas para ameaçar, sabe? É aquilo que eu digo, religioso. Se você aqui caiu aqui de paraquedas, eu não aviso no começo do vídeo, é um vídeo, né? Um canal ateísta, né? Aqui nós vamos bater de frente contra o sistema religioso, contra toda crença, inclusive a sua, principalmente a sua, e a razão não é perseguição, não é nada contra seres humanos. A razão é por viver em um país debaixo do jugo romano, um Deus que foi trazido aqui de navios, de tão fraquinho que é, sabe? E mataram os índios, escravizaram os índios, derrubaram as divindades indígenas e empurraram essa divindade criada pelo Império Romano. Você só é cristão porque nasceu em um país debaixo do jugo romano, que é o cristianismo. Quando criança foi mergulhado em uma banheira fria de templo ou igreja por aí afora, a partir de então passa uma vida inteira repassando esse terror psicológico nas crianças, passando isso para seus filhos, e tem sido assim de geração em geração, com mais de 2.000 anos de mentira somente do cristianismo. Porque é aquilo que eu falo, né? São milhões de livros sagrados, milhões de religiões, de milhões de deuses revelados, e nenhuma divindade jamais se apresenta para toda a humanidade por aí só. Né? Você já deveria tirar suas próprias conclusões, né? Que é tudo uma grande fraude, uma grande mentira. São deuses criados por homens, porque homens criam deuses e não deuses criam homens. Mas, é como eu sempre digo, sabe? As três piores religiões foi exatamente esse povo primitivo do deserto, que desenhou um Deus, criou um Deus, a imagem e semelhança deles, né? Claro, que com plágios de outras religiões muito mais antigas, porque eles viviam no deserto ali, comendo poeira. Tinha uma terrível inveja dos médios, persacadianos, né? Egípcios, babilônicos, sumérios, que eram povos politeístas, né? Os hebreus, então, criaram também uma divindade para eles, sabe? Que também no começo era politeísta, né? Inclusive no capítulo 1 da Gênesis, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí, a partir de então, sobre a bandeira deste Deus agora, né, que denomina o Senhor dos Exércitos, esse povo passa a invadir outras terras para matar, roubar, pilhar e destruir. E esse povo hebreu criado ali, né, criou essa divindade ali perversa no deserto, divindade que, por sinal, é imagem e semelhança deste povo, sabe? Porque, como eu digo, as três piores religiões partiam desse povo, judaísmo, cristianismo e islã. São as piores. Não pense não, são a mesma divindade. O Cristo criado ali, sabe, como sendo ele o Pai está nele, né? Aí criaram a Santíssima Trindade para os judeus seguir, achando que o Deus criado pelos romanos, que também tinham seu panteão romano, largaram tudo apenas para ter uma divindade ao lado do imperador ali, fica muito mais fácil dominar com um sacerdote comandando a massa de ovelha na base ali da pirâmide, né? Então, pessoal, tudo isso é uma grande fraude, eu vou mostrar mais nesse vídeo aqui de onde surgiu. Eu já fiz um vídeo há um tempo atrás sobre isso, né? As divindades solares. Eu vou mostrar mais uma vez, não custa a gente estar sempre batendo nessa tecla e mostrando para o povo, abrindo os olhos dele, sabe, que o Jesus Cristo, ele nunca existiu nas páginas da história. Se der tempo eu vou mostrar aqui até alguns historiadores que falam, né, que viveram na época do Jesus, falam ali do judaísmo, sabe, até do João Batista, o Flávio José, mas nada fala sobre Jesus Cristo. O que tem no livro de Flávio José é apenas uma fraude criada pela Igreja Católica, porque esse Jesus Cristo, até o ano 200, ninguém nem se falava nesse Jesus Cristo. Foi criado lá nos concílios, sabe? Tinha um Cristo até, mas era um Cristo seguidor de Crestos, dos Assênios. Tinha nada a ver com essa divindade criada pelos romanos, foi forjada nos concílios para conter a guerra judaica, e a partir de então dá-se início a cruzadas, daí o nome do meu canal, né? Porque afirmo que ainda hoje os cristãos continuam perseguindo as pessoas, apesar da Inquisição de 720 anos ter acabado, eles continuam ainda, e agora os evangélicos, que são fundamentalistas. Para quem não sabe, o termo fundamentalismo vem exatamente do protestantismo, não vem, né, de lá do Islã, não, que o povo pensa, né, que são os islâmicos que são fundamentalistas. Também são uma parte, mas o termo veio exatamente, né, do protestantismo. Eles queriam se basear exatamente na Bíblia, nos fundamentos bíblicos, daí fundamentalismo.
Agora imagine se você seguir a Bíblia, né? A Bíblia manda matar mulheres, chicotear escravo, né? Matar o seu próprio povo, Deus que manda praga sobre o seu próprio povo, uma desgraça danada. Esse Deus criado por esse povo no deserto, como falei, denominado Senhor dos Exércitos, tem agora, né, o pretexto deles para invadir outras terras, matar, roubar, pilhar, destruir, cortar grávidas ao meio e levar as virgens como escravas sexuais. Por quê? Porque esse povo escolhido, eleito por essa divindade, né? Esse Deus tinha que ser imagem e semelhança desse povo mesmo, sabe? Porque esse povo foi quem o criou. E o cristianismo não fica por trás. As mesmas coisas que aqueles carniceiros da Bíblia, Abraão, Moisés, Josué, Salomão, Davi, aquela podridão toda de dentro da Bíblia, daquela farsa toda ali, se repete no cristianismo, se replica no Islã e por aí vai. Essa é grande fraude, né? Mas para não me alongar muito no vídeo, ver se dá tempo, gente, eu quero dizer só que o crente arroga que a Bíblia é a inerrante palavra de Deus. Na realidade é um livro cheio de fantasias, alegorias, erros, absurdos científicos, muita intolerância, milhares de contradições. Sabe? Um manual de perversidade, instigador de homofobia, incesto, pedofilia, estupro, homicídio, genocídio, né? Misoginia, racismo, xenofobia, canibalismo, infanticídio, poligamia e muita porcaria de dentro desse livro escroto criado por esse povo primitivo do deserto. E o cristão também, né? Você só é cristão porque nasceu debaixo do cristianismo, cara. Você acredita em cobra que fala, machado que flutua, peixe que engole gente, árvore que fala, águia que fala, homem que ressuscita, jumento que fala, né? Dragão de 7 cabeças, sereias, unicórnio, homem que entra dentro de jaula de leão e sai vivo, sabe? Zumbis que andam sobre a terra, homem que anda sobre água, estátua de sal, carruagem de fogo, cavalo que voa, e a Virgem Mary, esta é fantástica, criada pelo Império Romano, também inventada por eles, né? Ela deu à luz seu próprio pai, o filhote de pombo, que é filho dele próprio, filho da sua própria filha, na loucura que é o cristianismo. Mais um plágio ali de Zeus, que se transformou num cisne para transar com uma mulher terrena, e em várias outras mitologias tem a mesma coisa de deuses solares. E eu vou explicar isso nesse vídeo aqui, por que são criadas essas divindades solares. Sabe? O vídeo de hoje vai se chamar, né, O Sol Morreu na Cruz. Se você observar, né, o cajado do Papa, você vai ver que ali tem um raio de sol. Ali é o sol, simbologia solar. E a roupa do Papa, ele está vestido exatamente de peixe. Até a boca do peixe é o chapéu dele, né? Porque representa a área, né, o signo de peixes, né? O zodíaco de peixes, como eu vou mostrar aqui. Tudo é uma simbologia de astros, sabe? O hemisfério norte é por onde começa toda essa adoração às divindades que sai se replicando e hoje espalhou-se pelo mundo. No hemisfério norte. E vou tentar aqui explicar para vocês como que funcionou isso, né? Isso se dá exatamente por questão astrológica, sabe? A questão ali do hemisfério norte tem a ver ali com o movimento do Sol que se move lateralmente, né? No hemisfério norte principalmente, ele se move lateralmente, né? E eu vou explicar como que funciona, né? Como que esse Deus, essa divindade Sol, foi parar na cruz e depois ressuscitou, sabe? Vamos tentar aqui explicar, né, na cabeça do crente. E esse motivo dá-se pelo solstício e os equinócios, né? Cultura também que de onde saiu ali a cultura do Papai Noel, né? Por isso o Papai Noel está sempre com aquela roupa, né, bem, né, protegida do frio ali, sabe? Né? E também a questão da Páscoa, a estrela de Belém, tudo isso dessa mitologia que vem de lá desses povos, né? Os povos antigos que adoravam os astros, deuses, né? Sol, lua, né? O movimento dos astros, dos planetas, as constelações, né? Que nada mais são as constelações, né? Do que são os 12 signos do zodíaco, são os 12 apóstolos, que está presente nas várias mitologias de Mitra, Horus, Dionísio, Krishna, Buda e por aí vai. Tudo deuses solares, minha gente, sabe? Nos dias 22, 23, 24 e 25 de dezembro, no hemisfério norte, né, se dá os solstícios, solstício de inverno, solstícios de verão, hemisfério norte, hemisfério sul, tá? Isso acontece por quê, gente? Fiz aqui uma pequena ilustração aqui. Vamos supor que isto aqui é o planeta Terra, tá? Isto aqui é o planeta Terra, então ele se move nessa forma aqui, ele circula dessa forma aqui, perpendicularmente, tá? Então ele vai fazendo esse movimento aqui, ó, esse movimento. Então isso ao redor do Sol, correto? Então acontece o seguinte, supondo que aqui seja o Sol esteja aqui, um astro muito maior, mas como o planeta está num ângulo perpendicular, o que acontece é que quando o raio de Sol aqui bate, vai emitir mais raios de Sol na parte de cima do planeta, tá? Então você nunca vai ver o Sol, né,
subir ao horizonte e descer, né? Você não vai conseguir ver isso, porque ele vai estar diretamente ligado, diretamente incidindo no raio do Sol aqui. Vai incidir mais raios de Sol aqui no hemisfério norte, isso no solstício de verão. Então aqui vai ser 6 meses de Sol aqui em cima. Enquanto que no hemisfério sul serão 6 meses de noite, né? Mas quando o Sol rodar, estiver do outro lado, será ao contrário. Aí já será, né, mais noite aqui, mais noite aqui e mais sol aqui. Mais noite no norte e mais dia no sul. Isso acontece durante o ano. Isso aí, o solstício, né? E também tem o equinócio, que tem a ver com as estações do ano. Então vamos dar uma olhada aqui, tentar explicar rapidamente para vocês o que é solstício e equinócio, para vocês terem uma noção, entender como tudo isso funciona. Como se formou essas divindades. Solstícios e equinócios. Vamos conhecer um pouco como funciona o solstício e o equinócio, para que vocês entendam. Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos, não confunda com astrológico. Astrologia é crença, né? Astronomia é ciência. Então vamos lá. Os solstícios e equinócios são fenômenos astronômicos que marcam a posição do Sol em relação à Terra e, consequentemente, o início das estações do ano, né, nos hemisférios sul e norte. Solstício e equinócio são fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol. Movimento aparente, porque diz movimento aparente? Porque o Sol não se move. O Sol não se move. O interessante aqui é que quem está aqui no solstício de verão aqui, no hemisfério norte, ele nunca vai ver o Sol se pôr. Vai passar 6 meses aqui. E quando né, começa-se o Sol, diz que o Sol se movia, mas era o planeta se movendo, para quem está lá no hemisfério, dá a entender que o Sol está se movendo lateralmente. Não de cima para baixo, mas sim lateralmente, né? Por quê? Mas isso aí é o movimento da Terra e não do Sol. Entenda. Né? Mas para o povo primitivo, ignorante, né, que criou a Bíblia, diz que a Terra é plana, que o Sol era o centro, a Terra era o centro do universo e o Sol se movia ao redor da Terra. Então tudo para eles achavam que era o Sol que estaria se movendo, quando na realidade era o movimento do planeta Terra. Então continuando, pessoal. A incidência do raio de Sol solares nos hemisférios e o início das estações do ano. O solstício ocorre em 2 momentos do ano, marcando o início do inverno e do verão. O verão inicia-se em junho no hemisfério norte e em dezembro no hemisfério sul. Já o inverno tem início em dezembro no hemisfério norte e em junho no hemisfério sul. Então veja só, o inverno tem início em dezembro no hemisfério norte, né? E em junho no hemisfério sul. O equinócio ocorre em 2 momentos do ano, marcando o início da primavera e do outono. A primavera inicia-se em março, né, no hemisfério norte, e em setembro no hemisfério sul. Já o outono tem início em setembro no hemisfério norte e em março no hemisfério sul. Diferença entre solstício e equinócios. O solstício representa um movimento em que o Sol, ao longo do seu movimento aparente, atinge maior inclinação em relação à latitude, né? Em relação à linha do Equador. Então o Sol está inclinado, apontando, como falei para vocês, durante 6 meses vai ser dia lá no hemisfério norte, né? Isso faz com que, né, os 2 hemisférios recebam maior incidência de raios solares. Quando a incidência, né, a intensidade solar é maior em um dos hemisférios, caracteriza o solstício de verão, né? E quando a incidência, né, em contrapartida é maior, né? Quando a incidência solar é menor no outro hemisfério, caracteriza-se o solstício de inverno. Então são 6 meses de noite, de escuridão, né? Ou crepúsculo, aquela coisa ali, né? Assim, quando o solstício de verão no hemisfério norte, né, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Quando o solstício de verão é no hemisfério sul, o Sol incide perpendicularmente sobre o Trópico de Capricórnio. No solstício de verão, os dias são mais longos, as noites, né, mais longos que as noites. Já no solstício de inverno,
as noites são mais longas que os dias, né? O equinócio representa um movimento em que representa um movimento em que nenhum dos polos está inclinado em relação ao Sol, o qual incide diretamente sobre a linha do Equador, né? Onde a Terra consegue dar, vamos supor assim, uma equilibrada, e aí fica igual, né? Se iguala. Incide diretamente sobre a linha do Equador. Isso significa que os raios de Sol incidem com a mesma intensidade nos dois hemisférios. Consequentemente, os dias e as noites têm a mesma duração. O equinócio ocorre em dois momentos do ano. Em março, marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Já em setembro, o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e na primavera no hemisfério sul, como já falei. Solstícios e equinócios e as estações do ano, né? O movimento de translação em relação à Terra gira ao redor do Sol, leva cerca de 365 dias. E em decorrência da inclinação da Terra em relação ao seu plano orbital, faz com que a incidência solar seja diferente nos hemisférios. Sendo assim, esse movimento é responsável pela existência das estações do ano, que são determinadas pela posição pela posição do hemisfério em relação aos raios solares. Essas estações do ano só ocorrem de maneira uniforme e simultânea nos dois, não ocorrem de forma simultânea, né, nos dois hemisférios. As estações do ano são resultado do movimento de translação da Terra e da inclinação dos raios solares nos hemisférios solstícios e os equinócios, fenômenos astronômicos relacionados ao movimento aparente do Sol, dão início às estações do ano, a incidência dos raios solares e a maneira desigual dos hemisférios, marca o solstício de verão e de inverno e o solstício de inverno em outro, né? Solstício de verão em um polo, solstício de inverno em outro. E a incidência dos raios solares perpendicularmente sobre a linha do Equador, faz o que eu já li, né? Já vi. Então, pessoal, para vocês entenderem, né? Tudo isso se dá, essa questão aí da mitologia, por conta exatamente do movimento da Terra. Agora, o que isso tem a ver com a mitologia dos deuses solares, né? Bem, nos dia 22 de dezembro, lá no hemisfério norte, né? O Sol é como se ele parasse de se mover na linha do horizonte. Ele para, e a coincidência vem exatamente com a constelação de Alfa Crucis, ou Cruzeiro do Sul. Essa constelação que tem o formato de uma cruz, né? Por coincidência, o Sol ele para, é como se ele tivesse parado por 3 dias. No dia 22, ele fica fixo ali, sabe? Exatamente com, né, a sua circunferência no meio, né, da constelação. E como você consegue ver o Sol, né, na sua baixa, né, plenitude, e também você consegue observar as constelações, né, por ser um crepúsculo ali, você vê o Sol exatamente posto na cruz. Exatamente o Sol que né, a adoração dos povos antigos, que tinham um terrível medo, né, de o Sol sumir, porque o Sol, né, passava 6 meses fora e depois 6 meses, né, de Sol. E eles tinham um terrível medo que o Sol nascesse de novo, porque o antigo, ele vivia de quê? Né, de crença, né, e ele não tinha conhecimento científico. Isso aí levava eles a temer que o Sol realmente é o Deus principal para eles, porque fecundaria a terra, era aquele que traz a plantação, né? Imagine 6 meses de inverno no hemisfério sul, né? É gelado, né? Não tinha plantação. Esse povo tinha que guardar os mantimentos para comer durante 6 meses, né? Até que chegasse o verão para que pudesse plantar de novo, sabe? E esse era o medo do povo, que o Sol fosse embora e jamais aparecesse. Assim como eles adoravam outros astros também, né? Mas principalmente o Deus Sol, que sempre foi o Deus mais adorado em todas as culturas antigas. Se der tempo aqui, eu vou mostrar. Tem uma porrada de deuses solares aqui em todas as culturas, são pelo menos mais de 150 deuses solares. Não vai dar para falar tudo, eu vou falar alguns, né? Como já falei, Mitra, Horus, Dionísio, Krishna, Buda, né? Jesus Cristo, criado pelo Império Romano, tudo deuses solares, né? Então, também conhecido como Cruzeiro do Sul, a Alfa Cruz é uma constelação localizada no céu meridional em uma porção brilhante da Via Láctea.
Sírios. Bem, aqui já entramos em outra questão. Sírios é a estrela de Belém. Lembra a estrela que os três reis magos seguiram? Os três reis magos, por coincidência, quando chega mais ou menos no dia 24 de dezembro, sabe, o Sol começa a se mover, a sair da cruz, a ressuscitar. E a estrela, que é a mais vista, né, a mais brilhante do céu, é o planeta Vênus. Na verdade é Sírios, sabe? Sírios também a chamada estrela de Belém, sabe? A estrela guia, que guiou os três reis magos, né? Porque aqui está, na constelação, aparecendo mais uma vez, três estrelas apontando para a estrela de Belém. Ou seja, como se essas três estrelas estivessem seguindo a estrela Sírios, apontando para o nascimento do Jesus Cristo. Aí entra várias outras mitologias. Entra também, né, o Sol girando, passando pelas 12 constelações, que são os 12 apóstolos, sabe? Toda essa mitologia vem de lá, desses povos antigos. Então começou-se a se forjar as divindades, sabe? A partir exatamente da adoração ao Sol. E por fim, acima de todos, os cavaleiros de ouro, que representavam as 12 principais constelações. Quais são as 12? Quem são os 12 cavaleiros de ouro? São os 12 apóstolos, né? Os 12 cavaleiros que levavam o Sol ao dar um giro completo em volta das 12 constelações, o que é um ano, né? Então são a constelação de Áries, de Touro, de Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes, né? Que é o último agora, onde o Papa está na constelação de Peixes, né? Então, pessoal, agora vamos dar uma olhada aqui o que diz historiadores sobre a questão do Jesus Cristo. Einstein, von Braun. Von Braun, para quem não sabe, foi um grande cientista alemão, inclusive o que, né, levou o homem à Lua, sabe? Na Operação Clipe de Papel após a Segunda Guerra Mundial, os americanos, que não são nada besta, foram lá na Alemanha, fizeram um acordo e pegaram os melhores cientistas e levaram para os Estados Unidos. Von Braun, ele chegou a ser diretor da NASA e foi através do presidente Kennedy que ele fez o foguete que levou o homem à Lua. Mas Einstein, Von Braun e tantos outros foram judeus, inteligentes e cultos. Será que estavam errados? No Alcorão está escrito que o mensageiro tal do Jesus Cristo, né? Isso no Alcorão, porque para os judeus não existe Jesus Cristo, tá? Nunca existiu. Os judeus sabem disso, que foi uma farsa, uma criação dos romanos para que eles seguissem. Mas por que o Alcorão, por que os muçulmanos aceitam Jesus Cristo? Porque o Maomé era seguidor de Jesus Cristo. Maomé criou depois, né, a Suna, o livro dele, e juntou com o Alcorão, ou Corão, né, que nada mais é do que também o livro lá dos hebreus do Antigo Testamento, né? Então, no Alcorão está escrito que o mensageiro de Jesus, filho de Maria, será ilustre, né, neste mundo e no outro, e será um dos favoritos de Deus, né, que não o mataram, olha só o que diz o Alcorão, que não o mataram nem o crucificaram, e aqueles que disputam sobre ele estão na dúvida acerca da sua morte, pois, né, não possuem conhecimento certo, mas apenas conjecturas. Então, o próprio Alcorão nega que Jesus tenha ressuscitado, porque também para o Alcorão, Jesus não passa de um tal de um Messias, né? Mas o Maomé, né, ali no deserto, disse que encontrou com o anjo também, o mesmo anjo tal do Gabriel, e aí ele viu, sabe de uma coisa, eu vou criar uma religião para mim, sabe? E assim como hoje, né, só o protestantismo, que saiu de dentro do catolicismo, que foi inventado, né, religiões são criadas, inventadas, eles criam as divindades, sempre baseadas nas divindades solares. Então fizeram o quê? Foram lá, né? O Maomé foi lá, né? E criou uma religião para eles, né? Criou uma religião para ele. Assim como você pode criar a sua também. É tanto que aqui no Brasil, só em 2010, só do protestantismo era 40 mil denominações e se abria 14 mil por ano. Por quê? Porque o cara né, esperto, né? Ele sabe que só ele pode falar dessa divindade. Qualquer besteira que ele falar que está dentro da Bíblia lá, inventada pelos caras lá atrás, no passado, uma porra de mentira, né? Tudo criado por homens, os caras vão acreditar hoje. Porque o crente é muito burro, é ignorante. Ele fica puto da vida com nós até, porque esfregamos na cara dele, né? Ele não quer ir na história, mas vamos mostrar historiadores falando, né? Assim, é ensinado nos muitos países muçulmanos que Jesus não ressuscitou. Em 1926, o luterano alemão Rudolf Bultmann afirmou, olha só, o luterano, seguidor de Lutero, daquele outro safado que odiava mulheres, pilantra, sem vergonha,
sabe, que roubou a Bíblia da Igreja Católica, diminuiu os livros, criou a Bíblia para ele, né? Que os direitos autorais pertencem à Igreja Católica, porque quem criou essa merda foi a Igreja Católica, né? Quem inventou tudo isso foi a Igreja Católica. Jesus nunca existiu, cara. Sinto muito, tá? Então, continuando, pessoal. O alemão Rudolf Bultmann afirmou, né, esse luterano, nada podemos saber sobre a vida e a personalidade de Jesus Cristo, porque as fontes cristãs que possuímos são muito fragmentadas, né, e tomadas pela lenda. Não manifestam interesse nesse ponto e porque não existe nenhuma outra fonte sobre Jesus, a não ser o que foi inventado pelos romanos. E o que eles colocaram lá, rapaz, até as cartas paulinas, cara, elas pertenciam aos acênios do Crestus. Do Crestus, não de Jesus. Nem a letra J existe para aquele povo, ainda hoje não existe. Seria um isso que inventaram, né? Isso começaram a inventar isso lá pelo ano 200, sabe? Inventaram ali os evangelhos ali, que era cópia de outras culturas lá. Atribuem mais importância, né, e verdade ao significado de um fato de que sua realidade que não se reproduziram com exatidão. A realidade de Jesus, né? Existem poucas referências a Jesus fora dos evangelhos, segundo os historiadores judeus. Segundo o historiador judeu Flávio José, aqui está a fraude no livro de Flávio José. Isso aí comprovado, né, por quem estuda ali dos textos, esqueci o nome agora que se dá da ciência, sabe? Então, o Flávio José diz o seguinte, naquela época, olha o que ele colocou no livro dele, um texto que vem falando da guerra judaica, abre-se um espaço, coloca-se esse versículo, esse texto aqui, e embaixo continua uma história que estava contando, porque verdadeira, né? Porque o Flávio José, ele fala até do João Batista, ele fala até da vida de João Batista, mas tudo que fala sobre Jesus é isso aqui, que foi implantado. A Igreja Católica, depois que formou, que criou essa fantasia ali nos concílios, pelo imperador Constantino, antes dele, né? Vem sendo formada e depois, né, concretizada como religião oficial do Império Romano se não me engano, pelo Tibério, sabe? Aí tudo isso, né, ele colocou aqui, olha o que tem que o Flávio José escreveu, né? Naquela época existia um homem sábio chamado Jesus. Olha, nem podia ser Jesus porque não era, a letra J não existia. Cuja a conduta era boa. Suas virtudes foram reconhecidas, né? E muitos judeus e mesmo gentios tornaram-se discípulos dele. Os mais ilustres da nossa nação acusaram perante Pilatos que o condenou a ser crucificado. O detalhe é que nos documentos de Pilatos, que a igreja possui, nada fala de julgamento, nada fala sobre Jesus Cristo. É uma fraude aqui colocada no livro do Flávio José. Né? Até o padre o padre Luiz, de dentro da Igreja Católica, foi excomungado porque foi lá nos documentos de Pilatos e comprovou que, né, no reinado de Pilatos nada fala sobre esse Jesus. Então é uma grande fraude, gente. Os que se tornaram seus discípulos pregaram sua doutrina. Continuou Flávio José. Contavam que ele apareceu 3 dias depois de sua ressurreição e que estava vivo. Eles o consideravam o Messias. E dele que os cristãos que ainda hoje, os cristãos que ainda hoje, né, tiraram seu nome, né? Isso aqui é a grande fraude colocada pela Igreja Católica. Né? A tal da ressurreição foi implantada na Bíblia, ó, muito tempo depois do Evangelho de Marcos, né? Implantaram ali, parece que 18 ou 8 versículos. O Evangelho ele acaba quando o Jesus né, posto lá no sepulcro. Aí, muito tempo depois, eles vieram, aí eles estavam preparando um semideus nos concílios, mas agora queriam uma divindade, aí foram lá e colocaram que ele ressuscitou para se tornar-se um Deus, né? Por que a ressurreição? De onde tiraram? Do Deus solar, do sol que se pôs na cruz lá no hemisfério norte, saiu da cruz e ressuscitou no dia 25 de dezembro, que nada mais é do que uma festa pagã, né? Uma festa pagã, né? Em homenagem a Mitra e vários outros deuses solares, sabe? Tudo plágio. Inclusive a Eucaristia, a Santa Ceia, né? Aquilo ali também é homenagem a Mitra, né? Matou o touro, bebeu sangue. O povo ali, inclusive vários soldados romanos adoravam a Mitra, Zoroastra, né? Zoroastro, por aí vai. Essas referências, embora curta, é a maior a que se pode atribuir valor histórico, que não tem de historicidade nada, já é comprovado cientificamente. A afirmação de que Jesus ressuscitou partiu dos discípulos e não do historiador.
Então, eles pegaram nos livros lá, o Flávio José teria vivido ali pelo ano, sei lá, 37, mais ou menos. Eles pegaram ali a história que colocaram em Marcos, implantaram lá, sabe? Não parte nem do Flávio José a ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, toda a nossa fé seria vã, argumentou o tal do mito, o tal do apóstolo Paulo, né? Mais uma fraude, mais uma mentira. Os originais não existem e considera-se a possibilidade de serem inserções, colocaram o texto lá, ordenada por copistas. O historiador, né, latino Tácito publicou no ano 115 ao ano 116 o livro Anais, em que narra a perseguição de Nero aos cristãos. Isso eram cristãos de Crestos, dos assênios, que eram arruaceiros, né? Onde chegava fazia bagunça, fazia baderna. Né? Esses aqui não eram cristãos do Cristo romano, não, que você adora. O Cristo romano nunca existiu, cara. Esse Crestos aqui era adorado pelos assênios, e o povo assênio era um povo arruaceiro. Esses cristãos de Crestos aqui, onde chegava fazia baderna. Por isso que dizia que os romanos perseguiam os cristãos. Que sob o reinado de Tibério foi entregue ao suplício pelo procurador Pôncio Pilatos. Que nunca existiu, essa história nunca existiu. Né? O reinado de Pôncio Pilatos nunca, né, não menciona nada sobre isso. Né? Mas essa execrável superstição renasceu não somente na Judéia, mas também em Roma. O imperador Tibério foi da época ali que teria existido o tal de Jesus. Né? Quando eu falei em Constantino ali, que mais na frente foi tornada ali oficial a religião romana, eu me esqueci o nome do camarada agora. Nada mencionam sobre Jesus os manuscritos do Mar Morto, de Corrum, né? Corran. O filósofo judeu Filão de Alexandria, nascido no ano 25 a.C., falecido em 50 d.C., o historiador Justo de Tiberiades, contemporâneo e conterrâneo de Jesus, Diodoro de Cilícia, Plutarco, Epiteto, Soneca, Marcial, entre outros escritores do primeiro século, né? Do primeiro século. O mito suplantou o homem. Né? Não fala nada sobre Jesus, o mito suplantou o homem. Sabe? Todos esses historiadores que eu falei aqui, muito mais, eram para cruzar com Jesus na esquina. Eles viveram na época em que o tal do Jesus teria vivido. Vamos só dar uma olhada aqui rapidinho, passando por algumas culturas em alguns deuses, também em homenagem ao Sol, sabe? A divindade solar é um deus ou deusa que representa o Sun, que é Sol, ou o aspecto dela geralmente é por seu potver, né? Percebido e força, né? Divindades solares e adoração do Sol pode ser encontrada em quase toda a história registrada em várias formas, né? A seguir, vejam a lista, né, de divindades solares. Mitologia africana. Eita, não sei se vai dar tempo, gente. Mitologia africana. Anialvo. Igbo. Deus acredita-se que Deus que acredita ser habitantes do Sol. Magek, Tenerife, Deus do Sol e da Luz. Mahu, Dahomey, deusa associada com o Sol e a Lua. Ngai, Kamba, Kikuya, Kikuyu e Maasai, todos deuses solares africanos. Mitologia aborígene australiana. Bilá, deusa do Sol, canibal, deus canibal do Sol. Gnuvi, deus solar que busca diariamente por seus filhos perdidos, né? A luz da sua tocha é o Sol. Yalá, deusa do Sol, né? Yoriupranili, deusa solar cuja tocha é o Sol. Iri, Kahar, deus do Sol, luz e criação. Mitologia Ainu, Shupkamui, né? Uma deusa lunar que trocou de lugar com o irmão para se tornar o deus Sol.
Mitologia asteca. Eita, aqui é nome pra lascar. Huitzilopochtli. Huitzilopochtli, Deus do Sol e da Guerra. Nahautzin, Deus do Sol. Teuyomikgi, Deus de almas perdidas, o Sol e a sexta hora do dia. Tonatiuh, Deus do Sol, governante dos céus. Xiticutli. Olha, pessoal, não me fala para falar esse nome não, quer dizer. Xiticutli, acho que é isso. Parece nome de chiclete. Deus do fogo, dia e calor. Mitologia báltica, dos bálticos, Saulê, Deus do sol e da fertilidade. Mitologia básca, Enki, Deus do sol, protetor da humanidade. Folclore brasileiro, Guaraci, né? Que Deus indígena, Deus solar, Deus do sol indígena, Guarani, Guaraci, da mitologia que mataram, né? Meri, herói popular e Deus do sol. Mitologia budista, para quem diz que os budistas não acreditam em deuses, né? Marici, deusa do sol, sol e luz. Surya, a deidade do sol. Surya, Patitá, Sutá, Pitaka, Palicanon. Porrada de Deus aqui. Mitologia cananeia, né? Dos cananeus ali, ó. Chapash, Deus do sol. Mitologia celta, Aiene, né? Deus do amor, verão, riqueza, sabedoria, né? Associado com o sol. E Mitsumer. Aqui tem uma porrada de Deus aqui, cananeu, viu? Vou pular, gente, que é Deus pra caramba aqui. Pra ver se dá tempo aqui. Outras mitologias, ainda tem mais Deus aqui, ó. Marchá, sol, figura feminina muito... Mitologia chinesa, Deus Yui, Deus do sol. Shukai, o Deus do sol, estrelas, tem vários outros também. Né? Mitologia egípcia, esse tem pra caramba. Best, Deus gato, associado com o sol. Horus, o sol, esse é Horus, né? Mitologia ali que muito parece com o tal do Jesus. O Deus do sol, cujo o olho direito foi considerado o sol e o esquerdo a lua. Anum, criado a divindade de vários outros aqui, tá, pessoal? Ptah, né? Sopdu, né? Ra, Nefertem, né? Kepri, Aten, Atum, Anum e vários outros. Mitologia etrusca, Albina, Deus do sol também, né? Tessan, mitologia germânica, né? Suna. Mitologia grega, Electrona, Atena, Apolo relacionada a Jesus também, Hélios, Hiperion, Neara e vários outros, e por fim Zeus. Mitologia hindu, Agni, Ayaman, Mitra, Ravi e muitos outros. Mitologia hitita, Ariana, Stamo e vários outros. Mitologia inca, Inti, sabe, Tska, né? Inclusive que significa o mesmo Vênus, planeta Vênus, estrela. Mitologia inuit, Akcha, Alaska, Malina, muitos outros. Mitologia lusitana, né? Endovélico, Neto. Mitologia maori, mitologia maori, Ao, né? Temanuiterá. Mitologia maia, Akin, Kinish Ahau, Hanapu e vários outros. Mitologia mesopotâmica, Shamash, Utu. Mitologia minoica, né? Mitologia minoica é a deusa cobra, inclusive, sabe? Mitologia muisca, Sue, Xia, é a deusa lua, né? Mitologia nativa americana, Geonai dos navarros, Kissosen, Abenaki, divindade solar, né? Ligada às águas e tal, Malina, do Deus Sol, Napior,
a Blackfoot, Tauá, Hope, né? Isso aqui é dos Hopes. Mitologia nórdica, Balber, Digge, Frey e vários outros aqui, né? Além de Thor e vários outros. Atanui, né? Marquesano, mitologia polinésia, Atanui Marquesano, Atapa, a mitologia romana, Apolo, né? Apolo, que é o tal do Jesus, né? Aurora também é o Deus Sol, Sami, né? Mitologia Sami, Beovi, né? Tudo mitologias solares, viu, pessoal? Mitologia eslava, Belbog, né? Dasbog, Hoz, Radgats, Zoria, caramba, é muita divindade. Turco, né? Mitologia turca, Gumarã, né? Mitologia zoroastrismo, Reveri Ksheatá, né? Ou Yazata, o sol. Eita caramba, mitologia Junin, dinastia Zubil, né? Zabulistan. Nossa, tem mitologia demais. Muita divindade ainda. Então, pessoal, só para vocês terem uma ideia, são centenas de divindades solares, exatamente em homenagem aos astros, sabe? Eu quis aqui deixar só aqui uma referência para vocês terem ideia de como tudo isso foi formado, né? Essa mitologia que adoram até hoje, deuses não existem. Homens criam deuses e não deuses criam homens. E por isso que desde o começo o povo adorando ao sol, aos astros, né, tinha um terrível medo, né, de ficar sem o seu astro maior, que é o sol. O sol é o astro mais adorado, porque traz a vida, né? Traz o alimento e também nutre até o nosso próprio corpo. Então, pessoal, vou ficando por aqui. Espero que tenha ajudado aí um pouco, né, no entendimento disso, e até o próximo vídeo.